Olá, vamos dar início a mais uma aula de física, seguindo no tema Trabalho de uma Força, parte 2. Veremos agora os casos particulares das forças que realizam trabalho. Vamos começar com o trabalho da força-peso. Considere um corpo de peso P e seja H o deslocamento vertical sofrido pelo corpo durante o movimento vertical. Lembrando que a força só realiza trabalho se ela provocar movimento do corpo. Então, na subida, nós temos o seguinte caso. Conforme o corpo vai subindo, ele vai ganhando altura, né? E a força que está atuando sobre o corpo no movimento vertical é a força-peso. Mas vejam só, o deslocamento é para cima e a força-peso tem sentido para baixo. Então, a altura atingida pelo corpo seria o deslocamento. Pegando a equação do trabalho, sendo o produto força vezes deslocamento, no caso particular da força-peso, nós teremos, então, menos peso, por ser contrário ao deslocamento, vezes a altura, que é o deslocamento na vertical. Então, na descida, nós já temos o sinal contrário, pois o peso está a favor do deslocamento. Então, conforme o corpo desce, deslocando uma altura h em direção ao solo, então nós temos aí um trabalho motor, produto peso vezes altura, sendo força vezes deslocamento. Então, o trabalho da força-peso, ele independe da trajetória adotada pelo corpo, isto é, ele depende apenas da altura e do peso do corpo. Olhando a equação, nós temos aí a seguinte situação. O trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento vertical. Então, eu não tenho uma definição por trajetória. Se a bolinha descer pela trajetória 1, pela trajetória 2 ou pela trajetória 3, a força-peso realiza o mesmo trabalho nos três casos, pois o deslocamento, a trajetória em si, ela não influencia no cálculo do trabalho. O que depende do trabalho da força-peso é o próprio ação do peso e a altura na qual o corpo está se deslocando. Então, isso daí costuma ser uma pegadinha de prova que quem analisa acha que o trabalho é maior na situação 3 porque vê uma trajetória maior, mas um caso particular onde a trajetória não interfere no fenômeno. Então, vamos a um exemplo. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa de 5 kg até uma altura de 2 metros, e em seguida o abaixa até uma altura final de 1,5 metros em relação ao solo. Determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, força-peso. Então, vamos resolver. Então, fazendo a ilustração da situação, o corpo de massa 5 kg, ele sobe. Então, o movimento ele é contra a ação da força. Portanto, eu vou ter um trabalho resistente. O deslocamento é de 2 metros. A massa do corpo, 5 kg. A aceleração gravitacional na Terra pode ser considerada como 10 metros por segundo ao quadrado. Na segunda situação, o corpo desce de uma altura de 1,5 metros em relação ao solo. Tá? Então, nós temos aí deslocamentos contrários. Então, observe que em relação ao solo, o corpo diminuiu apenas 1,5 metros. Então, nós temos aí o produto massa vezes gravidade, que dá o produto igual a força. Então, substituindo, nós temos trabalho é igual a menos 5 vezes 10 vezes 1,5, menos 75 joules resistente. Entendido, pessoal? Seguindo aqui, nós temos, então, trabalho de uma força variável, como exemplo particular, a força elástica. Observe que quando uma mola sofre uma deformação em regime elástico, aplicando-lhe uma força F, surge uma força elástica em sentido oposto, pois a força elástica é uma força que age sempre contrário à força externa que causa a deformação, porque a mola ela tende a restaurar o seu equilíbrio, voltando à sua posição inicial. Então, veja aqui o nosso esqueminha. Eu tenho uma mola em repouso, a ação da força F deformando a nossa molinha, esticando, e a força elástica agindo em sentido contrário ao deslocamento. Lembrando que o deslocamento de um corpo elástico é chamado de elongação ou deformação X. Então, para quem não lembra, a força elástica é o produto K vezes X, onde K é a constante elástica que determina a quantidade de força para provocar uma deformação
de uma unidade, de centímetro, de metro, dependendo da unidade da constante. Então, para calcular o trabalho da força elástica, usaremos o gráfico da força elástica em função do x. O gráfico da força elástica ele terá essa característica, sempre formando uma área triangular em relação a x. Então, vejam aí, força elástica em função de x, né? A equação da força elástica Kx, representada ali pelo produto, e o deslocamento, a elongação x, no caso a mola está sendo esticada aí. E nossa areazinha triangular. Então, de acordo com a geometria plana, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, pegando as informações, base da força do gráfico, no caso, em relação à força elástica e o x, nós temos de 0 a x, x. A altura do triângulo é a força elástica, portanto, Kx, e dividido por 2, que é da equação da área do triangular. Então, nós temos aí a área de um triângulo em relação à força elástica vai dar x vezes Kx dividido por 2. Simplificando, nós temos Kx ao quadrado sobre 2, e isso é igual ao trabalho da força elástica, né? Que é numericamente igual à área do gráfico. Então, nós temos aí o surgimento do trabalho da força elástica, tendo a relação com a constante elástica e com a deformação do corpo elástico. Então, trabalho da força elástica mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. Vai depender se é resistente ou se é motor. Observação 1. O trabalho da força elástica ele é positivo quando a mola está voltando à posição inicial, pois o deslocamento, que é a deformação x, e a força elástica têm a mesma direção e sentido. Como assim? Puxei a molinha e estiquei. Quando eu soltar essa molinha, quem vai estar agindo em função dela voltar para a posição inicial é a força elástica. Então, quando ela estiver voltando para a sua posição de equilíbrio, o trabalho é positivo. Observação 2. O trabalho da força elástica é negativo, quando a mola está sendo deformada, pois o deslocamento, deformação x, e a força têm mesma direção, mas sentidos contrários. Quer dizer, quando eu estiver esticando a mola, tá? Trabalho negativo, porque a mola vai estar puxando para o outro lado, mas eu puxo para cá e consigo fazer deformação. Então, eu tenho a força agindo para um lado, né? Contrário, a força elástica agindo contrário ao deslocamento. A mesma coisa vale quando eu estou deformando a mola, comprimindo a mola. Eu estou empurrando para um lado e a força elástica agindo para o outro. Nesse caso, eu vou ter um trabalho resistente e tenho que atribuir o sinal negativo nessa situação. Mais um exemplozinho aí para a gente entender bem essa ideia. Temos aqui um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal liso e comprime a mola em 20 centímetros. Cuidado com as unidades de transformação aí, a gente precisa estar atento quando necessário. A mola tem constante elástica de 1.200 Newton por metro e, liberada, distende e empurra o corpo. Determine o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Então, vejam a unidade do meu x e a unidade do meu k. O K está em Newton por metro e meu X em centímetros. Então, vamos ter que transformar uma grandeza física dessas daí. Vamos resolver aqui. Eu tenho o corpo preso à mola. Esse corpo vai comprimir a mola em 20 centímetros. Então, temos o valor do X. 20 centímetros transformado para metro, 0,2 metro. A constante, 1.200 metros por Newton. Faltou ali a barrinha do N. Mas, anota aí que a unidade de constante é comprimento, tá? Newton por comprimento, força por comprimento. Então, trabalho da força elástica mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. E como a mola está sendo deformada, o trabalho é resistente. Continuando na aplicação. Então, temos trabalho igual a 1.200 vezes 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Chegando à substituição, menos 1.200 vezes 0,04, que é 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Temos, então, trabalho igual a menos 12 vezes 4, né, dividido por 2. Temos menos 48 por 2. Então, o trabalho resistente nesse exemplo aplicado equivale a menos 24 joules. Ok?
Então, temos aqui, ó, como é que se comportou. A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola e a partir da posição, né, A, até atingir a posição B, no caso, né, da ilustração, nós temos aí, né, uma outra situação. Então, eu tenho a mola esticada até a posição a posição C equivale à posição de equilíbrio, e a posição B, uma posição intermediária. Vamos à leitura gráfica. Através dessa ilustração, eu posso tirar o meu gráficozinho da força elástica. Então, o gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste. Então, temos lá, para 4 newtons, uma deformação de 10 centímetros, para 8 newtons, uma deformação de 20 centímetros. O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, quando este se desloca da posição A até a posição B, é de... Então, vamos lá. A área rachurada, pintada, me dá exatamente a situação do trapézio. Então, o trabalho é numericamente igual à área. Temos base maior mais base menor. Se vocês observarem, a base maior vai de 0 a 8, a base menor de 0 a 4, e a altura de 10 a 20, então é 10. Tá? Transformando centímetro em metro, não pode esquecer de olhar para a unidade, nós vamos encontrar aí um trabalho, portanto, de 0,60 joules. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula e não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até mais!